tudo bom? Vamos para mais uma análise de obra do Paz, segunda etapa. A obra de hoje, Impressão Nascer do Sol, de Monet. Primeira coisa, antes de falar dessa obra, quem foi Monet? Não confundam Monet com Manet. Manet, ele é o precursor do impressionismo, sendo artista do realismo, tá? Monet, Claude Monet, é o principal artista do impressionismo. Então, até o próprio nome do movimento artístico vai se dar devido a quem? A esse grande artista, Monet, que eu sou fã, adoro suas produções. Vamos lá então, conhecendo a obra Impressão Nascer do Sol. Essa obra, primeira coisa, veja bem, enquanto você analisa essa obra, Impressão Nascer do Sol, os artistas, as pessoas, a sociedade até então, estavam muito acostumados com uma forma ainda acadêmica de produções artísticas. Por mais que o impressionismo esteja bem próximo do realismo e do romantismo. Mas vale lembrar que a partir ali do romantismo começa a ter um quebra de padrões artísticos, sobretudo padrões acadêmicos. Mas quando a gente analisa o realismo, querendo ou não, ele traz um pouquinho desse padrão, tá? De perfeição, daquilo que agrada as pessoas. No entanto, as produções, a forma de pintar poderia agradar. O que não agradava muito era o quê? A crítica social, as críticas políticas, a pobreza, a miséria, que era retratado, né? Bom, quando os impressionistas vêm e, primeiro, eles não querem fazer uma arte relacionada a críticas sociais, a críticas políticas, a questões religiosas. Primeiro, as pessoas dão um passo atrás e falam, opa, o que está acontecendo? Aí vem Monet com essa obra, Impressão Nascer do Sol, com pinceladas rápidas, sem contorno nítidos, com sombras luminosas, fazendo uso de cores complementares. Tudo isso, para eles, era visto como uma arte de mau gosto, uma arte que estava fora do padrão. Só que eles não sabiam que, a partir daquele momento, com aquelas críticas que eles estavam fazendo, isso ia exaltar o impressionismo, isso ia fazer com que o impressionismo de fato ficasse, permanecesse e, inclusive, até os dias atuais, quando nós falamos em arte, em história da arte, é muito comum a gente citar o impressionismo como um dos movimentos mais importantes e o Monet. E aí, Monet, como ele era um cara muito tranquilo, ele viu todos aqueles deboches, aquelas críticas que fizeram com a sua obra. Poxa, parece uma impressão de tão maravilhosa que era, lógico. Debochando, né, gente? Maravilhosa nada. Tava querendo falar que era ridícula. Monet olhou e falou, quer saber? Gostei. Monet e os colegas, né, que já estavam de olho nessa nova tendência, adotaram esse nome. Quer saber? Eles acharam impressionante? Então vamos lá, somos artistas impressionistas. Só que lógico, né, a questão de toda a questão da percepção visual que é causada pelo espectador quando observa uma obra que não tem contorno nítido, que não faz uso do preto para sombreamento, que faz uso de cores complementares e sombras luminosas, toda essa percepção que causa nos nossos olhos a impressão visual também contribui para o nome desse movimento. Essa pintura era uma pintura óleo sobre tela. O que a obra Impressão Nascer do Sol representa? A obra, ela vai demonstrar, ela vai representar uma determinada inovação de estilo, não só do pintor, mas de outros artistas da época, tá, gente? E essas inovações são quais? Essas que eu acabei de falar, não tem contorno nítido, as pinceladas são rápidas, só que precisas. Detalhe, o artista não fazia mistura na paleta. A mistura era feita diretamente na tela. Tá aí mais um dos motivos que faz com que o espectador tenha uma impressão visual a respeito da obra. Tenha uma impressão visual quando observa aquela tinta que foi posta diretamente na tela. Monet, ele se interessava pela luz e seus efeitos na natureza, tá? Então, ele pinta as coisas como ele via e não como imaginava ou como pressentisse. Ele, de certa forma, privilegiava a rapidez, a espontaneidade do seu traço, deixando de lado cada vez mais a precisão do contorno. E as pessoas, quando viram tudo isso, eles meteram sobre a obra do Monet. E a ideia principal dos artistas do impressionismo, sobretudo nessa obra, foi fazer com que a obra se parecesse quase que completamente iluminada pelo sol.
Porque, veja bem, o artista sai de dentro do ateliê, vai para fora do ateliê em busca de paisagens. Acaba sendo uma outra característica. E faz com que você reforce a ideia do porquê das obras de Monet também ter as suas sombras luminosas. Aí o que o artista fazia? Onde a luz incidia, ele procurava colocar tons mais claros e tons um pouco mais escuros nas áreas onde seriam sombreadas. Esses tons escuros, muitas das vezes, lembra que toda regra tem sua exceção. Na maioria das vezes as sombras eram luminosas e eram utilizadas com cores complementares. Vale lembrar também que quando o artista faz uso da sombra e do sol, a incidência do sol sobre aqueles elementos naturais é como se ele estivesse mostrando o quanto que a natureza é mutável. E ele faz isso justamente quando ele começa a fazer uma pintura de uma paisagem várias vezes ao dia. Por quê? Para poder mostrar que a incidência da luz sobre o objeto, sobre o elemento, vai modificar, ou seja, vai se transformar, ou seja, é mutável. Tá, mas qual foi a crítica que foi feita a respeito dessa obra? A frase dita por esse crítico foi a seguinte: eu bem sabia, pensava eu, se estou impressionado ou porque há uma impressão. E ele ainda completou, nossa, que liberdade, que suavidade de pincel. O papel de parede é muito mais elaborado que essa cena marinha. E essa crítica, de certa forma, acabou contribuindo para que o trabalho de Monet acontecesse. E aí pronto, Monet gostou, aderiu, tá aí até hoje. Essa obra de Monet, observe, ela é plana, ela é bidimensional, ou seja, não tem 3 dimensões. Bom, pelo menos nessa obra não há. Há uso de cores complementares, há sombras luminosas. Bom, a análise da obra foi essa, espero que tenha entendido e até a próxima!